Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, ao nosso encontro semanal de estudo do Evangelho. Essa reunião, sempre gosto de dizer isso, pode ser que alguém esteja vendo pela primeira vez o vídeo, Então é importante a gente frisar. É uma reunião de estudo do Evangelho, estamos estudando o Evangelho de Lucas, os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Lucas, textos na sequência. O texto de estudo é esse aqui, Evangelho por Emmanuel, e é um estudo vinculado à nossa Casa Espírita de Caiana, Eduardo Chapot Prevot. Então sejam todos muito bem-vindos, que esse estudo possa servir para todos nós, que possa nos ajudar no nosso caminhar, não é isso? Forte abraço a todos aí. Bom, meus irmãos, estamos a cada semana nos reunindo, formando nesse símbolo que eu gosto muito, que é a colcha de retalhos, que sempre me faz lembrar de minha avó e minha mãe também. Eu lembro da minha infância, a gente tinha colchas de retalhos, E eu vejo que estudar o Evangelho é por aí, nós vamos pegando diversos temas, A cada semana um tema novo. É interessante como que o Evangelho, essa diversidade do Evangelho, o Evangelho é muito plural nos seus temas abordados. Nós é que temos uma limitação muito grande de entendimento, de visão, de percepção, e aí nós precisamos de um professor, um pouco mais graduado do que nós, no nosso caso é Emmanuel, que nos mostra a pedagogia, nos ensina, nos clareia a vista. Vamos falar muito de visão hoje, dessa pedagogia divina que veio ser trazida pelo Mestre Jesus, Então é interessante isso, essa diversidade. Então, na semana passada, por exemplo, estudamos o texto falando sobre elogios, Às vezes é um tema que não cala profundamente, não é o tema que você está ali querendo ouvir, Mas enfim, nós somos espíritos eternos, vamos precisar, é bom que se diga isso, vamos precisar estudar tudo, aprender de tudo. Então não adianta você falar assim, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu não gosto de química, eu não gosto de humanas. Na verdade, nós vamos passar por tudo isso, mas vamos lançar o olhar do Evangelho do Cristo sobre tudo isso, Paira, a meu ver, sobre todas as ciências, todas as áreas do conhecimento humano, pairam um conjunto de leis divinas, e não existe melhor representação ou explicação dentro da nossa condição dessas leis divinas do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estudar o Evangelho é estudar de tudo, na verdade. Nós não podemos achar que estudar o Evangelho é estar vinculado ao estudo no campo apenas da religiosidade ou da religião. Não, estudar o Evangelho é estudar de tudo. Nós podemos estar tratando de um tema altamente científico dentro do Evangelho, com as particularidades que aquele tema científico tem que ter, Mas o olhar do Evangelho, ele paira por cima disso tudo, porque o Evangelho é a manifestação, material, através da fala ou da escrita, das leis de Deus dentro daquilo que a gente ainda consegue entender, juntamente com a ciência, com a filosofia, enfim, com as outras áreas do conhecimento humano, ok? Então, às vezes acontece isso, às vezes você se depara com um tema de estudo que não é o seu tema de interesse naquele momento, mas aguça aí a sua audição, aguça aí o seu olhar, a sua percepção, porque pode ser que hoje esse tema não te diz muito, mas pode ser que você possa usar esse conhecimento, essa informação amanhã ou depois, Nós somos assim, Geralmente a gente vai em busca daquilo que você quer, que você está precisando, Mas nem sempre o que se apresenta é isso.
Bom, o nosso texto de estudo de hoje é o texto Vê, pois, que está no livro Vinha de Luz, é o capítulo 33. A nossa irmã Rosi leu por nós. Nós vamos estar aqui lendo, estudando e comentando um pouquinho esse texto, ok? Esse texto Vê, pois, ele está baseado num versículo de Lucas, né? Que é o versículo que está no capítulo 11, 35. Como sempre, eu gosto de ler não só o versículo, mas a passagem bíblica como um todo, tá? Essa passagem é aquela passagem muito famosa, né? Que inclusive ela é narrada por mais de um evangelista, ela é narrada por Marcos, ela é narrada por Mateus, que é a parábola da candeia. A parábola da candeia, já até fizemos algum estudo sobre alguma coisa a respeito disso. É uma parábola muito rica, é uma passagem evangélica muito rica. Nós vamos estar focando num viés aqui apenas, mas nós temos diversos estudos que podem ser retirados dessa parábola, né? Então eu vou ler os versículos em que estão inserida a parábola. O nosso versículo é o 11:35. Ela começa no 11:33. Lucas narra para a gente assim. É uma fala de Jesus, tá? O que Lucas está narrando aqui. Ninguém acendendo uma candeia a coloca em um lugar escondido, nem debaixo do móbil, mas sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o teu olho. Sempre que o teu olho estiver simples, teu corpo inteiro também está luminoso. Mas quando estiver mal, também teu corpo estará em treva. Portanto, é o versículo nosso de estudo. Portanto, examina se a luz que há em ti não é treva. Se a luz que a gente não é treva. Portanto, se o teu corpo inteiro for luminoso, não tendo parte alguma escura, será totalmente luminoso, como quando a candeia te ilumina com um raio. Essa é a passagem como um todo. Ela também é narrada em Mateus, ok? E também é narrada em Marcos, né? Conforme eu disse, é uma passagem muito rica. Poderíamos fazer diversos estudos em cima disso aqui, né? Algumas particularidades, talvez vocês tenham estranhado algumas palavras, que eu estou usando a tradução do Haroldo Dutra Dias, né? Então, quando ele fala, ó, ninguém acendendo uma candeia coloca sobre um lugar escondido, nem debaixo do móbil. Ele usa a palavra móbil, que é o mesmo tal do alqueire, que era uma vasilha, né? Onde se colocava era uma medida muito usada por aí, como vasilhame, como se fosse, por exemplo, na nossa região aqui a gente não usa o balaio de café, né? Não tem uma medida padrão no balaio, né? Então, lá naquela região também eles tinham uma medida padrão, que era um vasilhame que dava esse nome de móbil ou alqueire, aí depende da tradução, né? O Haroldo fala em candeeiro, algumas traduções falam do velador, né? O fato é que a candeia, eu tô até com uma aberta aqui, né? Tô com uma imagem, pena que eu não tenho como mostrar para vocês. Mas a candeia é um recipientezinho de barro assim, ó, né? Tipo uma vasilhazinha de barro, aonde você colocava um óleo, né? Esse óleo ele pegava fogo, né? E ali dentro desse óleo colocava-se um paviozinho que ficava pro lado de fora e você acendia. E aquilo ia queimando devagar, né? Uma lâmpada a óleo, certo? Essa era a candeia, que toda casa naquele tempo tinha, que se colocava sobre um candeeiro, que era um lugar mais alto, para, né, a luz estando mais alta, fica mais fácil você iluminar todo o ambiente. Então, Jesus usando, né, como já falamos outras vezes, a linguagem do povo da época. Ninguém pegava uma candeia, acendia uma candeia e colocava debaixo de uma vasilha, que era o candeia, que era no caso o móbil ou o alqueire, né? Se você colocar ali, ninguém vai enxergar a luz. Depois de um certo tempo a luz até se apaga, né? Então é Jesus usando essa analogia aí, ok? Então é uma passagem muito rica, que tem outras abordagens que nós poderíamos fazer aqui, mas vamos nos ater aí ao texto de Emmanuel. Então, diante dessa passagem,
o Emmanuel pinça esse versículo, né, que é o 11:35, onde que fala: portanto, examina-se a luz que há em ti não é treva, e aí ele dá o título vê pois. Aliás, esse vê pois, na tradução que está na minha frente aqui do Almeida, né, do Ferreira de Almeida, ele usa esse vê pois, é daqui que o Emmanuel tira, tá? O versículo 35 está assim, ó, vê pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Na tradução do Haroldo está assim, portanto, examina-se a luz que há em ti não é treva. Uma diferença de palavras aqui, tá dando até muita confusão isso aí na fé, mas não vamos entrar nesse mérito não, porque estão questionando, que estão mudando os textos de Emmanuel, né? Mas vamos bater no espírito aqui da letra, né? Vamos tirar o espírito da letra, não vamos nos preocupar muito com essas questões de terminologias não, né? O fato é que o versículo, seja do Haroldo, ou seja que o Haroldo traduziu, ou do Ferreira de Almeida, ele fala da importância que é lançar esse olhar dentro de nós para percebermos se aquilo que a gente acha que é luz não é treva. É esse o cuidado que Jesus nos mostra aqui. Será que aquilo que você acha que dentro de você é luz não é a treva que está te puxando para trás? Olha só, né? A profundidade, né? Portanto, examina se a luz que há, esse há que existe, no sentido de existir, que existe em ti não é treva. Esse é o versículo nosso de estudo, ok? Então, o nosso texto, ele é um convite para que a gente possa olhar para dentro de nós, né? E também um convite para que a gente tente mudar esse olhar, se nós identificarmos que ele não está um olhar legal, né? Porque o Evangelho, gente, eu estou sempre repetindo isso, ele tem uma proposta totalmente pedagógica. Se é uma proposta pedagógica, é para você aprender. Então não tem problema nenhum você identificar que você caminhou de maneira equivocada até aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho de Paulo hoje. Paulo é o grande exemplo disso, não é verdade? Paulo caminhou de maneira equivocada até um determinado momento, dali para frente ele escolheu um outro caminho. O que não dá para nós ficarmos cometendo os mesmos erros, os mesmos equívocos. Mas para isso nós precisamos lançar esse olhar dentro de nós. Estávamos numa reunião de estudo, de vibração, que a gente participa no núcleo, a gente estudando, falando justamente sobre isso. Eu, o Bazinho, Dona Ana, o Neida, minha sogra, o Sheila, Pedrinho, né? E a gente conversando sobre essa questão do autoconhecimento. A Sheila falou muito sobre a questão do autoconhecimento. E realmente, se nós não lançarmos esse olhar para dentro de nós, esquece tudo que você está aprendendo. Ele vai ficar apenas aqui, ó, no campo do intelecto, não vai descer para o campo do sentimento, né? Uma analogia aí a mente e coração, a cérebro e coração. Nós precisamos trazer esses ensinamentos para dentro de nós. E é esse convite aqui que Jesus vem nos fazer. Será que o que eu estou imaginando que são virtudes, né? São luzes dentro de mim, na verdade não são as trevas que eu estou cultivando há muito tempo e estou ampliando essas trevas, né? Se forem, mude. Se forem, mude. Comece a fazer algo diferente a partir de então, ok? Então vamos lá. Então eu vejo que esse estudo nosso de hoje, ele trata praticamente de um problema, como o próprio título fala, vê pois. Vê pois. Eles falam de um problema de visão. É isso que está falando. Todos nós temos problema de visão. A não ser que eu esteja falando com um espírito puro aí, pelo amor de Deus. Aí você esquece o que eu estou dizendo. Mas se você não é um espírito puro, você tem problema de visão. E eu não estou falando desse problema aqui, dessa miopia física, igual eu tenho aqui, não. Estou falando de uma miopia espiritual. Nós enxergamos as coisas de maneira distorcida. Nós enxergamos as coisas da forma que nós gostaríamos que elas fossem muitas vezes. E nem sempre elas são assim, né? Esse estudo nosso eu me baseei em quais obras? Eu sempre gosto de dizer. Livro dos Espíritos, na questão 456. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que fala exatamente desse tema. E no livro Paulo Estevão. Okay? Esses 3 livros aí, mais o nosso texto base,
é o nosso roteiro de estudo aí. Por falar em livro dos espíritos, dentro dessa questão de problema de visão, olha só o que a questão 456 fala pra gente, que é um problema de visão, olha só. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Pergunta. Kardec fez uma pergunta. Eles conseguem ver tudo que a gente faz? Né? Resposta. Questão 456, tá, gente? 456. Podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Então, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Ninguém faz nada escondido. Ninguém. Não existe essa possibilidade, né? É o que os espíritos estão respondendo aqui. Todavia, aí tem uma condição. Cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Porque com aquelas que lhe são indiferentes, ele não se preocupa. O que eles estão falando aqui? Do problema de visão que todos nós temos. Se uma pessoa não está preocupada em ajudar o outro, ele não vai conseguir perceber quando o outro pede ajuda. Para ele aquilo é um problema, né? Se a pessoa não está preocupada em aprender a perdoar as ofensas que chegam até ela, ou que ela acha que chegam até ela, que nem sempre chega, né? Ela não vai perceber as oportunidades que Deus coloca ao lado dela para exercitar esse perdão. Ela não percebe, ela não enxerga. Por isso que eu disse, é um problema de visão. É o que o Emmanuel vem tratar nesse texto para nós aqui. Para a gente poder treinar isso, melhorar a nossa visão espiritual. Porque hoje visão física está muito fácil. Você usa um óculos, uma lente, faz uma operaçãozinha, né? Mas quando se trata da visão no campo do espírito, a coisa não é tão simples assim. Depende de cultivar questões muito mais profundas. Então vamos lá com o Emmanuel. Emmanuel já começa assim, ó. A ciência e a sabedoria. Ou seja, existe esse A no sentido de existir. Existe ciência de sabedoria. Tem inteligência e tem conhecimento. Tem intelectualidade e tem luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. Então, o Emmanuel já começa falando o seguinte, olha. É preciso enxergar algumas coisas, vocês fazem muita confusão. Né? Todos nós. Quantas vezes você se depara diante de uma pessoa muito inteligente, e normalmente essa inteligência ela é demonstrada na capacidade de se expressar, de falar, de escrever, não é? E você acha que aquela pessoa é uma pessoa muito sábia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não está vinculada diretamente à outra. Não é isso? As grandes mentes no campo da inteligência do mundo nem sempre direcionaram essa inteligência para as coisas boas. Isso significa que não são pessoas sábias. Não são pessoas sábias, né? O movimento espírita, por exemplo, ele nos oportuniza ter contato com algumas pessoas sábias muito simples no campo do conhecimento que é reconhecido pela sociedade. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu fiquei lembrando de algumas pessoas, né? Dona Clara, quem faz parte da região aqui vai lembrar disso, né? Dona Clara, Dona Yolanda, nós temos aqui hoje encarnado Dona Wilma, Dona Ana Barbosa, não vai gostar que eu falo isso não, mas eu incluo ela nesse balaio também, né? E quantas pessoas aí que às vezes não tem aquele estudo, aquela coisa, né? Não são doutos, né? Não são doutores, não fizeram faculdade, né? E que desenvolvem uma sabedoria, uma capacidade. O que é a sabedoria? A capacidade de pegar algo e aplicar aquilo à sua vida. Não é isso? Entre os vários conceitos de sabedoria que existem, o que eu mais gosto é esse. Sábio é aquele que sabe pegar um conhecimento e usar na sua vida. Porque se você pega um conhecimento e usa na vida do outro, apenas está para explicar para o outro, o professor faz muito disso, né? Ele ensina para o outro, nem sempre ele usa aquilo para ele. Não existe sabedoria nenhuma nesse sentido, existe até uma ignorância muito grande.
Existe apenas um nível de conhecimento e uma capacidade de transmitir aquele conhecimento. Ponto, para por aí. A sabedoria é aquele que realmente consegue experimentar as informações, os conhecimentos que chegam até ele. Então, já de início, o Emmanuel aqui tenta desfazer essa confusão que a gente costuma fazer. Não confunda a inteligência com sabedoria. São coisas distintas, não é isso? Ele continua. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Então, olha só. O que ele está conversando com a gente aqui? Vivemos em que tipo de mundo? Provas e expiações. Que tipo de espírito que vive nesse mundo? Espíritos imperfeitos. Então nós não temos muita bagagem para distinguir, às vezes registrar, perceber algumas luzes mais profundas. Para que a gente se proteja um pouco em olhar algo e achar que aquilo é luz, mas não é luz, nós precisamos de prudência e vigilância. Prudência e vigilância, não é? Como? Jesus nos dá a dica, né? Você conhece uma árvore pelos frutos que ela é capaz de te oferecer. Frutos. Então, quando você se deparar com algo que parece ser muito luminoso, parece ser ele chama aqui de uma verdadeira luz, a pergunta que nós precisamos nos fazer, aí é a prudência, né? É que fruto que isso gera? Qual o benefício que isso gera? Se você não conseguiu, se você tiver dificuldade para perceber, fique com o pé atrás. Porque pode ser que aquilo ali não é algo legal. Gente, quantos líderes espiritualistas, né? Na década de 90 era muito comum isso, né? Eu lembro que eu era mais novo, só um minuto, meus irmãos. Deixa eu só botar no silencioso aqui, que eu esqueci de fazer isso. Ah, meu Deus do céu. Como é que é? Isso. Consegui. Voltamos aqui. Eu lembro da década de 90, né? A gente ouvia na televisão, só existia Globo, SBT e Manchete, Bandeirantes, né? A gente ouvia de vez em quando algumas seitas espiritualistas, pessoas muito inteligentes que conduziam dezenas de pessoas a suicídios coletivos. Você acha que são pessoas sem inteligência que conseguem fazer isso? Não. E as pessoas que eram conduzidas porque enxergavam ali uma luz divina. Aí a pergunta que elas vão se fazer era essa: quais são os frutos que essa luz, que eu estou imaginando que a luz está me trazendo? Isso é prudência. Então a gente tem que ter. No movimento espírita, quantos modismos, quem tem mais tempo aí de movimento pode falar melhor do que eu, quantos modismos já surgiram no movimento espírita? Né? Eu lembro de alguns aqui já. Eu lembro de algumas, a questão vou citar um nome, não conheço ele, posso estar sendo assim até injusto, mas eu vejo que aquilo perdeu força. Vanderlei de Oliveira, né, obras da chamada Irmãs do For, né, Robson Pinheiro, são alguns companheiros aí que surgiram quase como estrelas no movimento espírita, de repente que perdeu força, né? Jean Valjean falando de aparições aí, né, que marcando até a data que iam aparecer essa terra. Então a gente tem que ter extraterrestres, né? A gente tem que ter essa certa prudência de perceber, será que eu estou diante de uma luz verdadeira? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. E é o que Emmanuel está chamando a atenção para a gente aqui, né? Ele continua, né? Em todos os lugares há industriosos, há entendidos, há conhecedores, há psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe de interesse inferior. Né? Já acreditamos em tantos absurdos, meus irmãos, conduzidos. As pessoas que têm um pouco mais de capacidade, de inteligência, né? Elas são capazes de conduzir massas inteiras. Né? Já acreditamos nos maiores absurdos.
até o tempo de Galileu Galilei, se você não falasse que tudo girava em torno da Terra, existia um sentido teológico nisso, porque se tudo gira em torno da Terra, a Terra é o centro do universo. Se a Terra é o centro do universo, e na época a Igreja Católica era o poder religioso dominante do mundo, esse poder é o centro do universo. E esse poder tinha um representante, era o Papa. Então ele era o ser mais importante do universo. Olha como é que as coisas são tramadas muitas vezes para conduzir massas inteiras. E nós não percebemos isso, né? Então é o que o Emmanuel está acreditando aqui. Está nos dizendo aqui, cuidado, que podem ter interesses inferiores muito pesados por trás disso, né? Tem pessoas ainda muito, muito ruins que vivem entre nós, né? Aí ele cita aqui a questão dos livros e tal. Não basta o engenho e a habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica. É a luz divina. É preciso luz divina. E é isso que o Emmanuel vai nos chamar, luz divina. E luz divina produz frutos. Luz divina gera bem coletivo. Luz divina não faz separação, não faz escolhas. Isso aqui faz parte do grupo, se não tiver aqui não faz parte. A luz divina não se vincula a essas questões. Luz divina é para todos, né? Tem um programa do Luz para Todos. A luz divina é para todos, ela sim é para todos, porque o programa do governo para muita gente não chegou não, né? Mas vamos deixar esse papo para outra hora. Então muito cuidado, meus irmãos, com os chamados falsos profetas, né? E entre nós, né? Cuidado, vamos ter essa prudência. Há homens que no instante apreendem toda a extensão de um campo. Conhece-lhe a terra, identifica. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se dispõem a suar por ele, amando antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Isso é comum também, né, meus irmãos? Pessoas que chegam no trabalho espírita, isso é muito comum, né? Você depois pensa em lançar um trabalho, em começar um trabalho, a espiritualidade fez isso com você para que você pudesse aceitar fazer um trabalho, e aí de repente você se depara com companheiros que colocam 1000 problemas, 1000 situações, né, que te desanimam às vezes, ou que sabem tudo, não, é assim que tem que ser, e muitas vezes o trabalho, você vai aprendendo, trabalho é no trabalho, não tem outro lugar não. Existe um manual para você ler, assim, vou fazer assim, assim, assado. Não é assim, essas cartilhas que a FEB coloca são orientadoras, mas elas não substituem o suor do trabalho do dia a dia, não é? A disciplina, a perseverança, eu sempre falo isso, iniciar uma tarefa é muito simples, manter-se nela não é fácil, seja ela qual for, seja ela do tamanho que ela tiver, não é? Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Às vezes a gente precisa sair do senso comum. Você tem que olhar de fora, sair do cardume, sair da manada, né? Algumas expressões vão sendo muito usadas hoje aí. A gente tem que olhar o senso comum. Será que esse senso comum é o melhor senso? Nós batíamos palma e ajudávamos a colocar fogo nas pessoas há muito pouco tempo atrás. Há 100 e poucos anos atrás, se a pessoa fosse de cor negra, ela poderia ser chicoteada. Era o senso comum. Nós precisamos olhar, Jesus nos convida a olhar de fora e ver se aquilo realmente simboliza uma grande luz, né? Emmanuel encerra assim: vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Eles sempre voltam no início, né? Emmanuel tem essa questão para nos chamar a atenção. Olha direitinho se você está pensando que é luz, não é treva, né? E aí é evidente, quando eu li esse texto, quando eu comecei a ler esse texto, eu fui levado automaticamente mentalmente ao livro Paulo Estevão. Porque qual era o problema de Paulo? É o problema que eu falei no início aqui, é um problema de visão. Era o único problema que ele tinha, um problema de visão.
E para que ele pudesse curar esse problema de visão dele, ele teve que ficar cego. Parece um paradoxo, não é estranho isso, né? A gente acha, será que Jesus quis punir Paulo? Não vou contar a história, todo mundo conhece, né? Paulo às portas de Damasco, tem um encontro com Jesus e aí cai do cavalo e tal e fica cego. Fica cego mesmo, ficou 3 dias cego, segundo o livro Paulo Estevam. Até Ananias, que era quem ele estava indo perseguir, lá curá-lo. Será que Jesus quis punir Saulo? Né? Por que será que Paulo ficou cego? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Imagino que ele precisava perceber que ele não era autossuficiente, que nós precisamos dos outros. Então ele precisava, e aí Jesus, né? Porque Jesus, da mesma forma que Jesus o deixou cego, ou que ele ficou cego por não conseguir lidar com a luminosidade do Cristo, porque Saulo teve um encontro com o Cristo espiritual, né? Não dá nem pra gente... Emmanuel nos traz para nós esse relato, que é algo lindíssimo, mas a gente não consegue nem imaginar o que é ter um contato com o Cristo planetário. É difícil. Saulo teve, Paulo teve. Né? Então ele precisou ficar cego para que ele pudesse verdadeiramente conseguir, nesses 3 dias, lançar o olhar para dentro de si mesmo. E ele fez isso muito rapidamente, tanto que assim que ele se percebe cego, ele, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, eu percebi que até aqui eu tinha sérios problemas de visão. E o Senhor se apresenta para mim com uma luz que eu nunca vi igual. E aí? O que eu faço a partir de agora, Senhor? Ele se entrega, né? Aceitar o Cristo é muitas vezes fecharmos os nossos olhos para aquilo que a gente quer enxergar. A gente volta na questão do livro dos Espíritos, né? Que a gente gosta de enxergar e enxergar um caminho diferente. Enxergar um caminho diferente. Eu acho que essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, né? O que eu preciso enxergar que eu estou relutando há muito tempo? E essa questão é a questão que todo mundo aí deve refletir. Meus irmãos, fica aí, de uma maneira bem singela, essa reflexão, né? E possa servir para alguém aí, encarnado ou desencarnado, e principalmente que possa servir para esse que vos fala. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser.